relato sobrenatural e escuridão. Até hoje eu não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu. E raramente eu conto essa história para alguém. Mas depois de ver tantos relatos por aí, eu resolvi contar para vocês. Era janeiro e os meus filhos estavam de férias. A minha esposa também tinha tirado férias do trabalho. Então, ela acabou levando a criançada para a praia. Eu fiquei sozinho em casa, mas ia encontrar com eles no fim de semana. Em uma terça-feira à noite, eu estava relaxando depois de um dia de trabalho. Sentado no sofá, comendo um sanduíche e bebendo um refrigerante. Mas lá fora, tava um desses temporais brutos de verão. Esses que conseguem inundar a cidade inteira. Até que um raio caiu perto de casa, soltando um trovão ensurdecedor. E quase no mesmo instante, me deixando na mais completa escuridão. Ótimo, era tudo o que eu precisava. Sozinho em casa, às 8h30, sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Eu simplesmente continuei comendo meu sanduíche. Tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. Depois de algum tempo, a chuva parou, tão inesperadamente como quando tinha começado. Só que eu ainda podia ver alguns raios caindo um pouco longe e iluminando a casa. Depois de ter comido meu sanduíche, a preguiça bateu. E eu decidi não ir procurar a vela naquele instante. Eu preferi ficar deitado no sofá e tirar um cochilo até a luz voltar. E lá eu fiquei, por um longo tempo. Quando eu acordei, eu senti um vento batendo em mim. Eu estranhei, já que todas as janelas estavam fechadas. Olhei para o meu relógio de pulso e ainda era 1h. Eu estava com as costas completamente acabadas e decidi que era melhor ir para a cama. Mas antes, eu tinha que ver de onde estava vindo o vento. Talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Eu acabei encontrando a janela da cozinha aberta. Eu estranhei, afinal era uma janela difícil de abrir. E eu me lembrava de ter fechado ela quando começou a chover. Mas como é uma dessas janelas basculhantes, não ia dar para ninguém passar. Então eu não me preocupei tanto com aquilo e resolvi ir para a cama. Só que no que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, aonde ficavam os quartos. Era alguma coisa caindo no chão. Eu pensei que provavelmente devia ter mais alguma janela aberta e que o vento tinha derrubado algo. Mas logo depois, eu ouvi algo que me deixou tenso. Eram passos. Eu fiquei quieto, tentando ouvir mais alguma coisa, mas eu não ouvi nada. Os passos tinham parado. Eu tentei me acalmar, me dizendo que talvez fosse um gato ou algo assim, que tinha entrado pela janela da cozinha, ou que a outra janela lá de cima estava aberta. Depois de um tempo sem ouvir nada, eu continuei andando na direção da escada. Mas antes de chegar lá, eu ouvi passos de novo. E dessa vez eu sabia que não era um gato. Um gato não anda daquele jeito. Eu fui até o interruptor na parede, para ver se a luz já tinha voltado, mas nada. Eu fui até a escada e comecei a subir ela bem devagar. Coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho. Eu não vi nada. Até que do andar de baixo veio um grito, feito nenhum grito que eu já tenha ouvido. Parecia um trem freando. Era agudo e estridente e muito, muito alto. Quando eu ouvi aquilo, o meu coração quase pulou pela boca. Eu saí correndo pro meu quarto. Quando eu saí da escada e fiz a curva na direção do meu quarto, eu ouvi passos lá dentro. Na hora, eu virei pro outro lado e entrei no banheiro das crianças e me tranquei lá dentro. Eu sei, é uma coisa bem covarde de se fazer. Mas eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passos. E o que tinha dado aquele grito no andar de baixo, então? Eu ainda estava pensando no que eu ia fazer. Quando a porta do armário, que tem debaixo da pia, abriu violentamente, como se alguém tivesse chutado ela por dentro. Eu abri a porta do banheiro e fechei ela atrás de mim, com força, e fiquei sem saber para onde correr. Eu podia ouvir o barulho lá dentro do banheiro, de alguma coisa
pulando dentro da pia. Eu tava completamente apavorado. Eu resolvi descer correndo a escada e ir pro meu carro, pra sair de casa e só voltar com a luz do dia. Mas quando eu pisei no primeiro degrau da escada, eu vi uma coisa parada lá embaixo. Como tinha muito pouca luz vindo do lado de fora, não dava pra ver direito o que era. Mas de repente a energia voltou. Mas uns 3 segundos depois ela acabou de novo. Nesses 3 segundos deu pra ver um pouco do que era aquilo. Ou o que parecia ser. Era um homenzinho muito magro, com uma pele avermelhada, e ele vestia uma roupa cinza, mas bem esfarrapada. Tinha um cabelo preto e completamente embaraçado. Não parecia ter mais do que uns 50 centímetros de altura. Quando a luz voltou e apagou, o meu olho desacostumou com o escuro, e eu já não conseguia ver mais nada agora. Eu não sabia se aquele homenzinho ainda estava lá embaixo, ou se ele tinha fugido para outro lado, ou pior, se ele estava subindo a escada. Eu simplesmente me virei e eu corri no escuro para o quarto dos meus filhos, e eu me tranquei lá dentro. Prestando atenção para ver se eu ouvia algum som vindo de dentro do quarto que eu estava. E eu não ouvi nada. O que quer que fosse que tinha lá fora, não tinha nenhum deles naquele quarto. Eu fiquei lá dentro até o amanhecer, ouvindo aqueles homenzinhos correndo lá fora e mexendo nas coisas. Quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio. Eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que eu tava. Quando eu saí, comecei a fazer uma ronda na casa, procurando por qualquer sinal que eles estavam lá. Mas acontece que nem sinal de que eles estiveram lá eu encontrei. Eu fui até a cozinha, e a janela estava aberta de novo. Acho que foi por ali que eles entraram, e depois saíram. Mais tarde, eu voltei do trabalho, e eu procurei a casa inteira e não encontrei nada. Antes de dormir, eu fui ter certeza de que todas as janelas da casa estavam bem fechadas. Eu nunca mais vi aqueles homenzinhos, e espero nunca mais ver de novo. Obrigado e adeus.